Fala pessoal, muito bom dia. No nosso vídeo de hoje, análise técnica do Ibovespa e dos top 10 papéis do Ibovespa, né? Análise técnica semanal que a gente faz aqui no canal. A gente olha justamente, tenta entender, né? Ou tenta projetar os movimentos de preço da semana, né? Usando conceitos de análise técnica. Eu acabei olhando aqui, já fiz um estudo pré-selecionado do Ibovespa, né? Já vocês estão vendo na tela aí os pontos definidos, né? Bom a gente lembrar que Ibovespa vem aqui num canal de baixa, né? Dado por essa linha pontilhada aqui, começou nos 131 mil pontos, né? Testou os 107. A gente está vivendo dentro desse canal de baixa de uma tendência de alta do longo prazo, né? No curtíssimo prazo vale a gente olhar os estudos aqui, os pontos em verde, né, que a gente destacou. São dois suportes relevantes, né? O primeiro deles, mais próximo, 110, 550. O segundo ponto, né, caso perdido, seriam os 109 mil pontos. Esses dois pontos acho que vale a gente ter em mente como suporte, né? O Ibovespa, ele acaba fazendo esse movimento aqui, né, provavelmente ou ensaiando um pivô de alta ali, né? A gente tem agora a resistência 113.500, se rompida, a gente vem buscar o 115, né? Um ponto relevante de suporte lá atrás. Então, assim, início aqui, né, se a gente gostaria de antecipar um movimento, pode ser um pivô de alta, né? A gente não consegue afirmar nada na análise técnica pré-movimento, né? Mas parece ser uma retomada de preço. Outubro começou de uma maneira mais intensa, né? Fechamento ali do 112.937 da média móvel curta, né? A gente tem uma abertura para a semana acima disso, tudo para buscar o 113, né? Num cenário positivo. Caso contrário, mais uma vez, suporte 110 e 550, 109. Essa é a cabeça ali do Ibovespa que parece querer fazer um repique de preços, quem sabe até os 115 mil pontos, enxergando ali, tentando ver o copo meio cheio. Do ponto de vista técnico, a gente ainda está num canal de baixa, tendência de alta no longo prazo, correção do canal de baixa aqui, que veio fazer um fundo em 107 mil pontos, certo? Bom, eu vou deixar um link aqui no vídeo, na descrição também, sobre a análise de mini índice e mini dólar, para quem se interessa pode clicar aí e olhar, mas vamos aqui à análise semanal, né? Começar por Vale, a Vale que de fato aí distribuiu dividendos, né? Faz uma formação aqui triangular, onde a gente tem alguns pontos relevantes, né? Uma mínima em 73,50, esse seria o nosso suporte, e a média curta aqui dá a referência de resistência, que fica em 79,57. Caso a gente veja um movimento de alta, né, a resistência de longo prazo é o 85,97 ainda, né, média móvel exponencial de 200 períodos, vamos deixar aqui como uma referência, isso para o longo prazo, né, o papel vem aí corrigindo no curto prazo. Para a semana, muito mais interessante a gente se atentar, 73,50 é um suporte, ainda distante dos preços de fechamento, e 79,57 é a resistência, né? Então, assim, temos um range significativo aqui de preços, né? Uma amplitude grande de movimentos quando a gente olha para o curto prazo de Vale, correto? Vamos ao segundo papel aqui, Itaú, que a gente já tem uma resistência aqui de longo prazo bastante definida, né? Algum tempo nos vídeos eu venho comentando, né? Os R$30 é mantido aqui como resistência ainda, né? O papel veio testar esse nível de preços na última sexta-feira, né? Então a gente pode acreditar que caso essa resistência não seja respeitada, né? Uma resistência relevante, né? Também dada por esses fundos recentes aqui nessa região, o papel poderia vir testar essa máxima aqui em R$31, né? Ponto bastante relevante ali de resistências no curto prazo, né? Itaú que na última semana recuperou bastante de preços, né? E aqui a gente se atenta à análise técnica, mas como sempre eu gosto de complementar um pouco de fundamento, né? Itaú extremamente descontado, né? Se a gente considerar múltiplos históricos aqui, né? Itaú a 26,85. Tem muito uma questão justamente as questões de imposto de renda, provisões ali que deixam o setor de banco, o setor financeiro bastante preocupado. A última semana foi de recuperação de preços, né? Então, vamos se atentar, a R$30 é a resistência imediata, se rompida viríamos para R$31. E do ponto de vista de suporte, a gente tem o 28,50, região próxima à média móvel exponencial de 200 períodos, aqui a linha azul do gráfico sempre, certo?
Perfeito. Terceiro papel, vamos lá. Ambev, né? Ambev, essa sim segue em tendência de baixa, né? A gente consecutivamente aqui no canal vem traçando os topos descendentes, né? E aí nada muda no papel, né? Tendência de baixa permanece, mais um candle aqui tentando reverter essa tendência de baixa, 15,27 é uma resistência do curto prazo, repique de preços seria em 16,21, dado pela média aqui de 200 períodos, né? Então, uma relação de risco-retorno não muito favorável, papel em tendência de baixa, né? Renovando mínimas ao longo das últimas semanas, né? Então a gente imagina que esse movimento possa permanecer nessa semana, contudo, fluxo comprador traria um repique de preços, a primeira resistência 16,21. Quarto papel, B3. B3, vale lembrar também, canalzinho de baixa ali, né? De longo prazo, esse aqui é um canal de baixa, e aí a gente teve esse gap, falei no último vídeo, teve revisão ali de provisionamentos, né? Do ponto de vista de fundamento, teve um aumento de gastos, de despesas, né? De investimento, isso foi precificado pelo mercado, teve esse gap aqui de fato, e aí a gente tem a primeira resistência aqui, vamos ajustar para 14,22, um suporte a gente poderia considerar aqui a região de 13,10 ainda como um suporte relevante, imaginando que isso aqui possa ter sido um falso rompimento, né? E o papel execute esse movimento de repique de preços, né? Um pouco análogo à forma que a gente está vendo o Ibovespa para essa semana, né? Um possível repique de preços, traria aqui para a primeira resistência 14,21. Esses são os pontos técnicos aí de maneira simples e objetiva para B3. Bradesco, mais um banco aqui que tem a nossa resistência traçada em R$ 25,00, né? Esse ponto aqui a gente vai comentar bastante no canal, deve ficar aqui por um bom período de tempo, né? No curto prazo, o Bradesco fechou a 21,35, assim como o Itaú na última semana, né? Repique de preços, mesmo racional de bancos, barato a R$19,15, pelo menos na minha opinião, e considerando aí uma análise de múltiplos histórica, né, em superando o fechamento da última sexta-feira, né, em 21,35, a gente tem a resistência em 23 aqui, praticamente nossa média de 200 períodos, paralela à região de R$ 25,00, né? Então esses são os pontos para Bradesco na semana, vamos se atentar se esse fluxo comprador permanecer aí vai favorecer o índice Bovespa, né, o repique de preço que a gente acredita e a busca dos R$ 23,00 ainda nessa semana, certo? Perfeito, vamos lá. Intermédica, papel teve novidades aqui no Intermédica, Notre Dame Intermédica, né? Essa consolidação de preços aqui, né, onde a gente destacou na última análise o Bull Trap e o Bear Trap, né? Dois pontos de falsos rompimentos, tanto a resistência em R$ 86,00 quanto o suporte em 81. Nessa última semana, os papéis de fato aqui sofreram, né? Então a gente traça novos pontos, né? O R$ 81,00 fica como resistência agora imediata e o 74 como um suporte, né? Difícil imaginar que isso seja novamente um bull trap, né? Um bear trap, perdão, né? Um falso rompimento. O volume aqui, de fato, aumentou de forma significativa e o papel aqui muda, né? Os R$ 81,00 agora servindo como resistência de curto prazo. Pode ser testado ainda essa semana, né? Na última sexta a gente teve aqui o candle, o último candle de fechamento chegou a testar esse nível, não se manteve, né? O preço fechou lá para baixo em R$ 74,00, aumentou bastante a volatilidade no curto prazo. Vamos para a Magazine Luiza, né? O papel que queridinha do mercado está caindo demais, né? E aí, mais do que conversar aqui entre fundamento e técnico, né? Eu acho que esse papel reflete bem isso, né? Do lado de fundamento a gente tem uma inflação corroendo ali, né? O poder de compra das pessoas, né? O varejo inteiro sente com isso, né? E isso é facilmente observado no gráfico, né? A gente está vendo topos e fundos descendentes, né? Como a gente sabe, repete aqui, isso é tendência de baixa para o papel. No curto prazo, esse último topo aqui, R$ 16,00, serve de resistência, R$ 13,80, onde particularmente acredito o Magazine bastante barata, mesmo com esse cenário ainda de incerteza, né, poderia impulsionar aí
o repique de preços até os R$16. Então, suporte R$13,80, resistência R$16, canal de baixa bem definido em Magazine Luiza para a semana. Petrobras, suporte, né, R$25, perdão, suporte está bem definido aqui, a gente vai se atentar sempre nesse ponto, né, a volatilidade, seja política, seja de ingerência na companhia, as questões de aumento de combustível, a gente tem visto muito isso, né, a gente fazendo análise técnica, combinando com fundamento, proporcionou 2 falsos rompimentos aqui desse suporte, né, próximo à região da média móvel que a gente sempre fala aqui, 200 períodos, consenso ali do preço justo da análise técnica, né? O papel respeitou esses 2 pontos, repique de preço na semana e um fechamento extremamente interessante, forte e comprador, né? Um candle que é chamado de maruboso, né? Maruboso, não consigo falar e escrever em japonês aqui, pessoal. Maruboso, que é o homem careca em japonês, né? Todo candle bem definido, sem pavis, né? Candles compradores ou vendedores, né? Que é o candle preenchido, né? Candles maiores ali que os demais indicam forte movimento, seja comprador, seja vendedor. Lembrando que ele não pode ter esse pavio aqui, né? O pavio do candle não existe no maruboso. Então, dito isso, né? Esse tipo de candle favorece ali a continuidade desse movimento comprador. A gente tem uma resistência em 28,71, né, ajustando para dividendos, pagos, etc. É um ponto bastante relevante de longo prazo, né? Se a gente voltar nos anos 2009, 2012, 2014, né, a gente vai encontrar esse ponto aqui como sendo uma resistência muito relevante, né? Então, vamos ver se Petrobras já testou aqui recentemente, vamos ver se nessa semana vem buscar e se supera esses 28,71. A gente não pode desconsiderar que apesar dessa força aqui, dessa tendência compradora, a gente estima, né, que os ativos corrijam para as médias. Vamos lá para os últimos 2 papéis. A gente tem Suzano, resistência aqui em R$57. O papel caiu bastante na semana, parece fazer um movimento aqui de continuar a tendência de baixa e vai buscar os 50,31. Repique de preços, temos uma resistência imediata em R$ 55,67, antes da resistência mais relevante, que seria os R$ 57, né? Preço da celulose, dólar afetando bastante ali no curto prazo. VEG, a resistência, né, que a gente tinha, o suporte que a gente tinha na região de R$ 37 segue mantido para essa semana, né? A gente imagina que a correção aqui veio quase testar esse nível de patamar aqui com o último candle de quinta-feira, né? Veio um teste reforçando o suporte em R$ 37. Do ponto de vista da resistência, 41,50 é um ponto já relevante, né? A gente imagina que a tendência de alta seja permanecida. Ao longo da semana pode testar os R$ 37, mas a busca é sempre aqui para os 41,50. Tendência de alta para a VEG. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Análise técnica para a semana que está se iniciando em outubro. São os pontos mais relevantes. A gente entendeu um movimento aí, possível repique por Ibovespa, né? Fica isso em mente, os pontos de suporte e resistência para os papéis. E eu desejo a todos uma boa semana. Amanhã eu volto com novas análises de mini dólar, mini índice. Deixa na descrição uma sugestão se você quer ver algum tipo de vídeo, algum tipo de conteúdo aqui no canal. Obrigado por se inscrever e até o próximo vídeo.